da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Amém. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Este culto, aleluia, que nós estamos prestando ao Senhor está maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Que nós estamos fazendo aqui, aleluia, cumprindo com a sua palavra. Tudo que tem fôlego, louva o Senhor. Aleluia. Se você tem fôlego, se você tem movimento no seu corpo, se você tem voz, aleluia, louva o Senhor. Então este culto, aleluia, eu e você estamos prestando ao Senhor. Está sendo maravilhoso. Eu creio que o Senhor está recebendo. Eu estava, aleluia, no meu lar e estava meditando sobre esta palavra de Lázaro. Os irmãos que são leitores da palavra conhecem. E aqui quando eu me deparo, aleluia, com a palavra do Senhor nos falando sobre este homem, irmão de Marta e Maria, ali a palavra do Senhor começa a nos falar que este homem adoeceu. Aleluia. E quando este homem adoece, aleluia, estas irmãs, aleluia, qual tinham um amor imenso pelo mestre, mandaram um recado: aquele que o Senhor ama está doente. Aleluia. A primeira coisa que nós vemos aqui, Lázaro ficando doente, aleluia. E aquelas duas irmãs imediatamente, aleluia, mandaram um recado para o mestre. E quando nós vamos entrando na palavra do Senhor, nós vemos que aquele recado, aleluia, demorou para chegar. Porque lá, aleluia, não era tudo perto como aqui, não tinha carro como nós temos hoje. Demorava, aleluia, até que o recado chegasse. E quando chegou, aleluia, ao encontro do Senhor, a palavra do Senhor vai nos falando, ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Glória a Deus. E quando nós vemos essa palavra, nós vemos, aleluia, aquele mensageiro recebendo essa resposta. Talvez aquele mensageiro pensou: mas será que eu não deveria já convidá-lo para ir já comigo? Para nós irmos juntos no caminho? Aleluia. Eu não sei qual foi o pensamento daquele homem, mas ele foi e ele entregou o recado daquelas mulheres, a qual, aleluia, aquele que Jesus amava, aleluia, estava doente. Jesus, aleluia, poderia ter largado tudo e ao mesmo tempo ido ao encontro daquela família. Mas Jesus, aleluia, ele com todo amor, ele disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E hoje, aleluia, trazendo para os nossos dias, muitas vezes, aleluia, nós precisamos de algo, nós adoecemos tanto a nossa carne física quanto a nossa espiritual, e nós conversamos com Deus, ou até mesmo, aleluia, mandamos um pastor orar por uma causa nossa. Pastor, coloca lá o meu nome, pastor, porque eu estou enfrentando tal dificuldade. Conversa lá com o Senhor por mim. O Senhor talvez vai me ouvir. E talvez, aleluia, o pastor ore. E talvez o Senhor use o pastor, aleluia, use um irmão para pregar uma mensagem de alerta, de amor ao teu coração. Falando para ti que o que tu está passando não é para a tua morte espiritual, mas para a glória de Deus se mover na tua vida, para que lá na tua casa haja uma mudança, lá no meio dos teus familiares haja uma mudança. Nós muitas vezes não entendemos o agir de Deus. Nós queremos, aleluia, antes de nós conversar, orar, nós já queremos que o Senhor entre com a provisão. E de que maneira nós estamos fazendo isso? De que maneira nós estamos chegando ao Senhor e fazendo essas petições? Estamos nós, aleluia, indo pessoalmente, dobrando nossos joelhos e buscando? Ou estamos procurando intermediários para buscar a presença do Senhor por nós? Aleluia. Isso que
entrar, já começa a adorar, já começa a clamar, já começa a glorificar a este Deus, que a glória dele quer ser manifesta na tua vida. Aleluia. Você não precisa de intermediário, você pode sentir a presença do Senhor. Aleluia, onde você está aí sentado. Aleluia, você pode hoje sair daqui e ir para casa, aleluia, tendo uma experiência diferente com o Senhor. E, aleluia, talvez caminhando, chorando no caminho até o seu lar, pela presença que você vai sentir, se ainda você não sentiu neste lugar. Glória a Deus. Essa doença não é para a morte, mas para que a glória de Deus, aleluia, a fim que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E ali, aleluia, aquele mensageiro ele foi. E a palavra do Senhor continua nos dizendo: ora, Jesus amava Marta e Maria. Jesus amava Marta e a irmã dela, Maria, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos disseram: mestre, mas ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar o dia todo não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Aleluia. Quando nós olhamos essa passagem, nós vimos Lázaro doente. Nós vimos, aleluia, aquelas 2 irmãs depositando a confiança no Mestre. Nós vimos, aleluia, uma resposta. Aleluia. Quando aquele homem, aleluia, aquele mensageiro chegou lá, aleluia, ele teve que falar isso que o Mestre disse. Ele teve que olhar para aquelas irmãs e dizer: calma, ele está doente, mas o Mestre disse que isso não é para a morte dele. Aleluia. E aquelas mulheres, elas amavam Jesus. E Jesus amava também aquela família. Aleluia. E ali, imagina elas vendo aquele irmão cada dia mais ficando doente. E elas esperando o Mestre. Aleluia. O Mestre ainda não chegava. E ali os seus discípulos ficaram, estranharam aquela atitude de Jesus. Mas Mestre, como nós vamos voltar para a Judeia, lá onde queriam te apedrejar, queriam te matar? Aleluia. Nós muitas vezes não entendemos o relógio, o tempo do Senhor. Aleluia. Jesus, ele não se atrasou, ele não se antecipou. Ele foi no momento onde ele queria que a glória dele fosse manifestada, não somente para aquele povo que estava esperando lá, mas para aqueles 12 discípulos que estavam seguindo ele. Ele também queria que a glória fosse manifestada para eles. Aí você vai dizer: mas como? Eles já andavam com Jesus. Sim, mas eles não compreendiam muitas vezes o que Jesus falava. Então, aleluia, Jesus também queria que a glória, aleluia, de Deus fosse manifestada para os discípulos. E Jesus disse para eles: nosso amigo Lázaro adormeceu. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Aleluia, esta passagem, aleluia, ela é tão linda. Ela expressa tanto o cuidado do Senhor por nós. Aleluia, com um cuidado, aleluia, que nós devemos esperar, aleluia, as coisas acontecerem. Aleluia, para a glória dele se manifestar na nossa vida, nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos, aleluia, ter calma, ter paciência. Aleluia, porque senão sim vai acontecer a morte espiritual. E isso é triste. Isso é algo, aleluia, que para recuperar não é fácil.
E Jesus ali mostrando para aqueles discípulos que eles precisavam, aleluia, ter aquela experiência de ver aquele homem, para que a fé deles aumentasse também. E eles estavam, talvez assim, perplexos com Jesus. Mas como, aleluia? Jesus disse que se alegrava, aleluia. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Aleluia. Muitas vezes, aleluia, aquilo que você está pedindo para o Senhor não vai chegar no momento que você quer. Não vai chegar, aleluia, talvez das mãos de quem você quer. Talvez você vai ter que buscar, aleluia, aleluia, através da oração. Talvez o Senhor, Ele quer um pouquinho mais de paciência da tua parte. Talvez você está pedindo algo para Ele, dizendo, Senhor, mas ainda não tem chegado. Eu já tenho orado, eu já tenho mandado recado, eu já tenho pedido para o irmão orar por mim, e ainda não tem acontecido. E Jesus está dizendo, aleluia, espera mais um pouco, porque vocês vão ver, aleluia, o que vai acontecer, aleluia, através da minha glória na tua vida. E ali, aleluia, nós vemos Tomé. Aleluia. Tomé é aquele, aleluia, que quando Jesus, aleluia, foi crucificado, ressuscitou, duvidou, aleluia, que o mestre tinha ressuscitado. Ele queria ver, aleluia. Ele queria sentir, ele queria ver com seus olhos carnais que Jesus estava vivo. E ali novamente, aleluia, ele diz assim, vamos também nós para morrer com o mestre. Ou seja, talvez no seu pensamento ele achava, bom, já que Lázaro está morto, vamos lá chorar com o mestre. Vamos lá, aleluia, ajudar o mestre, já que o seu amigo Lázaro morreu. Aleluia. Não deixe, aleluia, ninguém duvidar, aleluia, do que o Senhor vai fazer na tua vida. Quando você estiver nesse lugar, creia, não duvide, aleluia. Continue a buscar, continue a interceder, aleluia, porque no momento certo virá e você se alegrará com as coisas que o Senhor irá fazer. Aleluia. A palavra diz que nós devemos buscar a Ele de todo o nosso coração. E a palavra diz que nós vamos achar. Se nós bater, a porta vai se abrir. Aleluia, mas tudo há um preço a se pagar. Agora nós imaginamos, o mestre ainda estava ali. Ali naquele momento ele estava convidando então os discípulos para ele. E lá, aleluia, naquela cidade estavam aquelas duas irmãs, chorando, aleluia, a morte do seu irmão. Estavam lá, aleluia, com muitos judeus ao redor. E talvez muitos daqueles judeus, aleluia, talvez disseram, mas vocês mandaram um recado, o mestre poderia ter vindo. Vocês não são, aleluia, amigos íntimos do Senhor? Vocês não são, aleluia, amados dele? O que será que aqueles judeus estavam falando para aquelas duas mulheres que estavam ali, aleluia, sepultando o seu irmão? Havia uma multidão naquele lugar. E a palavra diz que Jesus foi até aquele lugar. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Aleluia. Durante, aleluia, aqueles 4 dias, a qual ainda aquelas mulheres estavam chorando, a qual, aleluia, havia pessoas ao seu redor, ao redor daquelas duas irmãs, ainda perguntando, cadê o mestre? Cadê o amado de vocês? Ali, aleluia, Jesus chegou para sim mostrar a glória dele, aleluia. Não porque eles mereciam ver a glória, mas porque Jesus queria salvar naquele lugar. Porque Jesus amava, aleluia, aquela família e ainda tinha um plano na vida daquela família. Aleluia, aleluia. Eu quero te dizer, aleluia, que vão olhar para você e vão te criticar. Vão dizer, tu está passando por isso, cadê o Jesus que tu vai lá aos domingos buscar? Aleluia. Cadê o Jesus que tu vai lá na casa de oração, aleluia, na quarta-feira buscar?
ser dona Aleluia. de casa, sim, eu posso ser, mas eu posso ser outras coisas também. Aqui assim o Senhor me abençoar. Porque tudo vem dele, nada é de nós. O conhecimento é dele, tudo é dele, a sabedoria é dele. É ele, aleluia, com sua infinita misericórdia, que nos dá, nos capacita, transforma nossas vidas. 4 dias, aleluia, elas estavam ali, chorando a morte de seu irmão, quando o mestre chegou. 4 dias que já havia sido, aleluia, sepultado. Então há mais dias elas já estavam chorando. Aleluia. E muitas pessoas ao redor, aleluia. Muitas talvez consolando e muitas, aleluia, criticando. Mas ali, aleluia, o mestre chegou para fazer a diferença. O mestre, quando ele chegou, ele já não chegou no meio da multidão. Ele parou antes, aleluia, da casa daquelas mulheres. E assim diz a palavra do Senhor. Olha, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do seu irmão. Marta soube que Jesus estava chegando e foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. E então Maria disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Aleluia. Nós vemos, aleluia, Marta chegando aos pés do Senhor, chegando na presença do Senhor. Ela não esperou, aleluia, ele entrar dentro da casa. Quando ela recebeu a notícia, ó, Jesus está vindo, Jesus está chegando, ela foi ao encontro. Aleluia, ela estava, aleluia, triste. Ela estava, aleluia, querendo desabafar, aleluia, aquela frustração, aleluia, de confiar e ao mesmo tempo de ter medo. Ela chegou ao mestre: se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas ao mesmo tempo, aleluia, aquela tristeza, aquela, aleluia, frustração, aleluia, de não poder ter feito nada. Mesmo assim, aleluia, ela olhou para o mestre e disse: mas, aleluia, também sei que mesmo agora, tudo, aleluia, tudo, ali, aleluia, ela disse que ela sabia que ele poderia fazer tudo se ele quisesse. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ainda não chegou a tua vitória. Ainda você não conseguiu, aleluia, se entregar totalmente ao Senhor como você gostaria. Fale para Ele esta noite: Senhor, eu sei que Tu podes fazer tudo na minha vida. Senhor, eu sei que lá, Senhor, atrás ficaram criticando, mas eu vim ao Teu encontro. Eu cheguei aqui na igreja e aqui eu sei que tudo Tu podes, Senhor, na minha vida. Glória a Deus. E se você crer, aleluia, esta noite não será somente uma noite de avivamento para a tua vida, Aleluia. mas será uma noite de libertação, uma noite de cura, uma noite, aleluia, talvez de tirar aquilo que ainda está te prendendo, aleluia, de seguir em frente, aquilo que está te impedindo, aleluia, de o Senhor usar a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Fale com Ele quando você chegar neste altar. E ali, aleluia, a palavra do Senhor continua nos dizendo, capítulo 11, versículo 23. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição, aleluia, e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Glória. Aleluia. Ela já estava ali meio que contente, aleluia, que na outra vida, aleluia, Lázaro ia ressuscitar. Aleluia. Que no último dia, perdão, Lázaro ia ressuscitar. Mas ali, aleluia, o mestre deixou claro para ela que seria naquele dia, naquele momento, aleluia, que ele ia ressuscitar. Aleluia.
Marta está chegando ao Senhor. Mais para frente, aleluia, versículo 27 diz: Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, e que devia de vir ao mundo. Ali, aleluia, ela não duvidou mais, ela não se entristeceu. Ali a sua fé, aleluia, foi aumentada com o toque da palavra do Senhor. Aleluia, quantas palavras o Senhor tem falado ao teu coração e perguntado para ti: você crê nisso? Ah, Senhor, mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas o Senhor continua te falando: você crê nisso? Você crê que eu tenho poder, aleluia, para fazer isso na sua vida? Aleluia, você sabe, aleluia, eu não preciso falar o que você está pensando agora, mas aquilo que se passar no teu coração. Deus pode agir, depende da tua fé, depende se você crer esta noite. Não fique, aleluia, confusa, não fique com dúvida, porque Ele pode fazer, Ele é o dono de tudo, aleluia. Não há nada que o Senhor não possa fazer. O mesmo Deus que agiu lá, Ele pode agir aqui hoje. Você crê nisso? Amém. Creia, aleluia, não duvide. Você vai dizer: mas é algo tão pequeno, tão insignificante. Não é pequeno, e também não é grande demais. Aleluia. A palavra do Senhor continua nos falando, depois de dizer tudo isso. Versículo 28. Marta foi chamar Maria, sua irmã, e disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta havia encontrado. E ali os judeus, aleluia, estavam com Maria em casa e consolavam. Aleluia. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ir ao túmulo chorar. Quando Maria chegou no lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-lhe aos seus pés: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Duas irmãs, aleluia, precisando de um milagre, aleluia. Aquele, aleluia, a qual elas amavam e a qual ela sabia que ele também amava elas e a seu irmão, estava ali. E aquela tristeza era tão grande que a única coisa que elas precisavam, aleluia, é estar aos pés do Senhor. E ali a palavra do Senhor nos fala, aleluia, quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus o acompanhavam, também choraram, agitou no seu espírito e se comoveu. Aleluia. Marta chegou, aleluia, como quase que secretamente, aleluia, e falou para sua irmã Maria que o mestre estava chamando. Mas ao redor, aleluia, estavam os judeus, atentos, aleluia, atentos àquelas duas irmãs. E assim, aleluia, Maria saiu apressadamente e aqueles judeus saíram de atrás para ver, aleluia, se talvez ela ia no túmulo do seu irmão chorar. E ali, aleluia, aquela multidão e aquelas mulheres se achegaram, aleluia, perante ao mestre. E ali, aleluia, a palavra fala, aleluia, que o Senhor se comoveu, aleluia. A palavra diz que todos choraram. Nosso mestre, aleluia, ele ficou triste naquele momento. Aleluia, não porque ele não poderia, aleluia, ressuscitar, porque ele pode, aleluia. A palavra de Deus diz assim: quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus a acompanhavam, também choraram. Agitou-se o seu espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou, no versículo 35. 36. Então os judeus disseram: vejam a quanto ele o amava. Mas alguns diziam: será que ele abriu os olhos ao cego? Não podia fazer algo com que Lázaro não morresse? Aleluia. Ali estavam os judeus, aleluia. Naquele momento
momento, aleluia, na frente do mestre, apontando, aleluia, falando para aquelas duas mulheres, duvidando da fé delas. Será, aleluia, que este homem, aleluia, que dizia que tanto amava vocês, será que ele não poderia ter vindo antes? Será, aleluia, que ele curou tantos, curou cegos, será que ele não poderia ter vindo antes? Irmãos, eu quero dizer para cada um que está aqui, não vai ser diferente na tua vida. Talvez você vai sair daqui de um culto maravilhoso, mas lá fora vai ter um judeu, vai ter um inimigo, e ele vai chegar ali, ele vai te acusar, e você, aleluia, precisa sair daqui revestido da glória de Deus, para poder enfrentar o que está lá fora, porque aqui o inimigo não entra, aleluia, porque se ele tentar, ele vai ter que sair, porque aqui é a casa do Senhor, aqui é o Espírito do Senhor habita, então aqui não é a morada dele, mas ele fica lá fora, esperando um passinho em falso, aleluia, esperando algo que ele possa apontar para tirar. E ele pode usar sim, talvez um familiar teu ao qual você ama, para te desmotivar, para te dizer, mas você está indo tanto tempo lá, você não participa de nada, você não está pregando, você não está cantando, você não está fazendo nada. Aleluia. O irmão Samuel, aleluia, ele leu uma palavra muito importante aqui. Eu quero te dizer, sirva ao Senhor. É muito melhor você servir ao Senhor. Serve de todo o teu coração, de toda a tua alma, aleluia, de todo o teu amor, assim como você ama o filho. Ame muito mais ao Senhor, porque o filho quem te deu foi o Senhor. Assim como você julga, aleluia, amar mais o seu esposo, ou sua mãe, ou seu pai, ame mais ao Senhor, porque foi Ele que te deu essa família. Ore por ela, lute por ela, em joelho, em oração, em adoração aqui neste lugar. Lute pela tua família, porque talvez, aleluia, o inimigo vai usar alguém para te entristecer, alguém que você ama, e você vai estar preparado, você vai estar revestido da glória de Deus, e isso não vai te atingir, isso não vai te desmotivar. E ali, aleluia, o Senhor perguntou onde Lázaro estava, e ali, aleluia, se encaminharam a teu lugar. E ali mais uma vez, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, ela vai nos falando, aleluia, que Jesus pediu, aleluia, para que removessem aquela terra. Aleluia, e a palavra do Senhor diz assim, aleluia, que ainda uma daquelas irmãs disse, mas mestre, já está cheirando, aleluia, já está, aleluia, fedendo, já está podre, aleluia. Jesus, quando Ele te chama, aleluia, Ele não pergunta para você, aleluia, onde foi que você, como foi dito aqui, Ele diz, vinde a mim. Ele não quer, aleluia, saber, aleluia, até o momento, quando você chega na presença dEle, o pecado que você fez, porque Ele já sabe. Mas Ele quer, aleluia, que você, aleluia, reconheça que você precisa dEle. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado, oprimido ou sobrecarregado, que Ele vai fazer a obra, Ele vai dar o alívio que você precisa. Então eu quero te dizer, aleluia, que ali, aleluia, diz assim a palavra do Senhor. E depois de dizer isto, clamou em alta voz. Versículo 43. E depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. E Jesus lhe ordenou: desamarre e o deixe que ele vá.
Deus está te chamando esta noite. Deus está te chamando, aleluia, pelo teu nome, porque Ele te conhece, aleluia. Ele te planejou, aleluia. Você é um projeto dele, aleluia, para vir a este mundo, aleluia, para adorá-lo, aleluia, para glorificá-lo. Você vem, aleluia, a este mundo, aleluia, para que aqui trilhe um caminho reto na presença dele. E hoje Ele está te chamando. Se há algo ainda que está impedindo o teu ministério, que está te impedindo, aleluia, a tua convivência familiar, algo que está te impedindo, aleluia, de receber o Espírito Santo, algo, aleluia, que está te impedindo, aleluia, com tua vida no dia a dia, eu não sei, aleluia, mas o inimigo, ele coloca, aleluia, coisas, e se o cristão, aleluia, aquele que está começando a trilhar o caminho, não começa, aleluia, tirar, aleluia, vai acumulando, até um certo ponto, que esta pedra começa a ser colocada e fechada dentro do coração. E talvez as palavras que são pregadas aqui já não entram mais. Talvez aleluia, o apelo do pastor, aleluia, para um altar já não faz mais a diferença. Irmãos, você pode olhar para esse altar e não enxergar, mas aqui, aleluia, é santo este lugar. Glória, não é simplesmente madeira, não é simplesmente um carpete. Aleluia. É um lugar santo. Se achegar, aleluia, ao teu altar, é se achegar perante a presença do Senhor, perante um lugar santo. Talvez, aleluia, você com o passar do tempo se acostumou tanto em ouvir as palavras e não cumpri-las, que começou a colocar esta pedra. Aleluia. Começou a colocar faixas ao redor de você. Começou, aleluia, a colocar faixas ao redor dos olhos. Isso pode acontecer. Ninguém está livre. Mas a palavra do Senhor diz que quando Ele gritou, Lázaro, sai para fora. Hoje esta palavra está dizendo também isso. Jesus está te chamando. Ele está dizendo, venha, beba, aleluia, desta água que você não vai mais sentir sede. Aleluia. Pegue desta água e divida com alguém que precisa. Aleluia. Com o passar dos anos, as pessoas têm se esquecido que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Jesus, quando fez, aleluia, este milagre maravilhoso de ressuscitar Lázaro, muitos daquela multidão, judeus ou não judeus, todos que estavam ali, viram o milagre. Muitos choraram, se maravilharam, se renderam aos pés do Senhor. Mas muitos foram lá, aleluia, em outros lugares criticaram o mestre. Muitos foram, aleluia, contar o que Jesus tinha feito em forma de crítica. Isso vai acontecer na tua vida. Quando as pessoas, aleluia, elas olham para nós e vejam que nós estamos com a luz do Senhor, elas nos criticam. Aleluia. Talvez não para nós, mas nas nossas costas. Mas aquele ali, aquele que bebia, aquele que fumava, não é verdade. Eu não acredito. Não. Aquela que dançava, aleluia, ia nos bailes, aquela, aleluia, que se prostituía, aleluia, aquela que maltratava, aleluia, os seus filhos, não é a mesma pessoa. Aleluia. Mas vai ter pessoas que vão te apoiar e vão olhar para você e vão dizer sim, continua, aleluia, continua, aleluia, porque o teu alvo tem que ser Cristo. Aleluia. O teu alvo tem que ser Cristo. Glória a Deus. Esta morada aqui na terra, ela é passageira. Aleluia. A nossa morada com o Senhor é eterna. Aleluia, é eterna. Então eu te digo, aleluia, esta noite, eu te faço o convite. Eu não sei se o grupo vai vir agora e vai começar a tocar um louvor, mas eu te convido, venha a este altar e permita que o Senhor, aleluia, remova esta pedra, remova, aleluia, a ansiedade, remova a tristeza,
está te impedindo de ser fiel a Ele? Só você sabe. E não pense que o Senhor, aleluia, está atrasado, não. A tua bênção, ela vai chegar no momento que sim, você estiver preparado. Porque talvez se o Senhor te der e você não estiver preparado, aleluia, você pode de repente até deixar os caminhos do Senhor. Uma vez uma pessoa dizia: se eu tiver um carro, eu vou ir na igreja, eu não vou faltar um culto. O Senhor deu o carro. A pessoa começou a ir passear. Hoje eu não vou, que eu vou em tal lugar passear. E deixou de ir à casa do Senhor. Deixou de usar a bênção do Senhor para a obra do Senhor. E hoje não está mais na casa do Senhor. Hoje não tem mais o carro abençoado para vir no culto. Valorize, aleluia, estes momentos que você tem aqui para ouvir a palavra do Senhor. Porque talvez outro dia vai vir alguém aqui e vai pregar a mesma palavra para você. Mas porque o Senhor vai permitir que seja pregado. E não endureça o teu coração. Não pense que é mais uma palavra, mas será mais uma palavra de salvação para a tua vida e para a vida da tua família. Não rejeite o que o Senhor tem para ti. Seja, aleluia, cauteloso com tuas escolhas. Seja paciente. Aleluia, consulte ao Senhor nas coisas que você irá fazer. Não faça, aleluia, nada sem antes consultar ao Senhor. E se a resposta ainda não veio, espera, porque ela vai vir. Ele nunca se atrasa. Aleluia. Não sei se seria isso que você queria ouvir, mas aleluia, é isso que o Senhor quer falar, aleluia, na minha e na tua vida. E talvez, aleluia, que você transmita essa palavra também para alguém. Eu quero deixar essas palavras, aleluia, no teu coração, assim como o Senhor deixou no meu coração. Nada vai impedir o agir do Senhor na tua vida, a não ser que você escolha não querer receber dessa glória, a qual Ele tem para te dar. E esta salvação, que custou o sangue dele lá na cruz. Então eu te convido, venha para o altar. Não fique no banco. Escolha um cantinho aqui, aleluia, e se conecte com o Senhor. Busque a presença dele. Eu quero, aleluia, com a permissão do pastor, eu quero estar orando. Aleluia. E quero, aleluia, o pastor também ora. Vamos